Hoje eu vou falar com você sobre o princípio da generosidade. O que é ser uma pessoa generosa? O que esse princípio vai trazer para nós? Ele é um princípio que é uma chave para a sua prosperidade, porque ele vai abrir essa porta para que você prospere e seja uma pessoa abençoada. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é: você se considera uma pessoa generosa? Você se considera, pastor, eu sou uma pessoa generosa? Não, pastor, sou mais ou menos. Não, pastor, eu tenho que melhorar nesse ponto. Hoje eu vou falar sobre um princípio muito importante que é a generosidade. Ele vai abrir a porta para você prosperar. Então, será que eu sou uma pessoa generosa? Pare e pense assim. Quando você doa algo para alguém, aquilo está em condição de uso ou já está velho, rasgado, estragado? Quando nós doamos algo para alguém, aquilo que eu estou doando, aquela pessoa vai poder usar um tempo, pelo menos, vai poder desfrutar? Ou quando eu estou doando, não, pastor, isso aqui já está manchado, já está rasgado, isso aqui não presta mais, então eu vou dar para alguém. Isso nós temos que olhar para dentro de nós e pararmos para pensar. Quando eu dou para a pessoa, ela vai poder usar pelo menos um tempo, um pouco, ainda está com condições? Ou não, isso aqui está manchado, está velho, rasgado, não quero mais, então vou achar alguém para dar. Isso já vai mostrando se somos generosos ou não. O certo não é a gente doar para a pessoa quando está manchado, não presta mais. É quando ainda tem condição de fazer o quê? De usar. A pessoa ainda tem. Então nós temos que parar para pensar. Será que nós somos essas pessoas generosas, praticamos o princípio da generosidade? Tudo isso de eu praticar ou não o princípio vem muito do nosso passado. Da criação, da família onde nascemos, do lar onde nós crescemos. É o que muitas vezes vai trazer dentro de você se você vai ser uma pessoa generosa ou não. Claro que nós, ao longo da vida, nós podemos mudar e devemos mudar. Só que nós temos que nos perguntar: eu sou uma pessoa generosa? Com a família, com Deus quando eu vou fazer uma oferta, com as pessoas quando eu vou presentear alguém, eu vou ajudar uma pessoa? A generosidade vai fazer você ser abençoado. Vamos começar no livro de Hebreus, porque Deus vai falar algo importante aqui para mim, para você, sobre o Abraão. E eu quero que você veja Hebreus 6, versículo 14, começando no 13 e no 14. Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 14 diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo. Agora o 14, eu quero que você pegue uma caneta, sublinhe, anote, marque isso aqui é muito importante, dizendo: o que Deus falou para Abraão, todo mundo junto? Certamente, ou seja, isso aqui é algo certo, é algo certeiro, isso aqui não tem como mudar, isso vai acontecer se eu praticar, isso é uma palavra que é exata, vai acontecer isso aqui, certamente. Primeiro ponto, olha o que Deus vai falar para Abraão, leia comigo, leia na sua Bíblia, queridos, juntos. O que diz a Bíblia? Abençoando-te, abençoarei. Então olha o que Deus está falando para Abraão, que quando eu abençoo, então eu vou ser o que, queridos? Abençoado. Deus está falando para Abraão: Abraão, isso aqui é certo, isso aqui é exato, isso aqui é impossível não acontecer, Abraão, isso aqui está correto, Abraão. Se você abençoar, você vai ser o quê? Abençoado. Então Deus está dizendo, esse é o princípio da generosidade. Faz com que Deus me abençoe, abra portas para mim, faz com que eu prospere, eu cresça, as coisas melhorem. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, quando você abençoar, você vai ser o quê? Agora continua, mais outro ponto que diz no mesmo verso, é outra palavra. Ele diz aqui, continue comigo, e multiplicando, o que ele disse? Te multiplicarei. Pastor, o que é esse significado de multiplicar? Significa você ensinar alguma coisa para alguém. Você ensinar uma coisa que você sabe fazer. Às vezes você tem um talento, você tem uma capacidade. Pastor, eu sei tocar um instrumento. Aí você vai lá e multiplica o seu talento. Quem é que lembra da parábola dos talentos? Para um, Deus deu 1. Para outros, Deus deu quanto? 2 ou 3. Para o outro, Deus deu 5. A Bíblia diz que o que tinha 5 transformou em 10. O que tinha 3 transformou em 6. O que tinha 1 fez o quê? Ele escondeu. Foi condenado por esconder. Os outros que multiplicaram o talento foram abençoados. Então Deus está dizendo que se você multiplicar, Ele vai multiplicar você. Ele vai te dar mais talentos, mais capacidade.
Ele vai te dar mais habilidade, destreza naquilo que você faz. Então, eu tenho um talento, eu sou bom nesse ponto, eu sou organizado, então vou multiplicar, eu vou ensinar essa pessoa que não é a se organizar. Pastor, eu canto, então vou ensinar aquela pessoa que tem desejo, às vezes ela até tem uma voz boa, só o que falta nela é pegar um ensinamento de alguém que sabe um pouquinho mais, uma técnica que faz assim, você respira, ensinar a pessoa. Ela vai aprender, o outro tem vontade de aprender a tocar o instrumento, às vezes a gente sabe, puxa, eu vou pegar essa pessoa aqui, vou dar uma força para ela, vou mostrar aqui, tal, eu multipliquei meu talento, antes era um que tocava, agora somos quantos? 2. E a Bíblia está dizendo que é assim, pastor, eu sou um bom marceneiro, vou ajudar esse jovem aqui, não tem profissão, vou dar uma força para ele. Mas vai ser um concorrente? Deus está dizendo que não. Que quando eu multiplico, Deus vai fazer o que na minha vida? Ele vai me multiplicar, Ele vai me abençoar. Ele vai me ajudar quando eu ajudo alguém. Então você tem um talento, o segredo é abençoar. Levante a sua mão e diga assim com o pastor, diga abençoar. Quando nós abençoamos, nós somos o quê? E aí nós temos que nos fazer uma pergunta. Nós praticamos o princípio da generosidade? Somos generosos? Quando você vai dar um presente para uma pessoa, eu vou comprar qualquer coisa, isso aqui, não. Faça o seu melhor. Dentro daquilo que você tem. Dentro daquilo que você pode, você tem que fazer o seu melhor. Porque quando você abençoar, você vai ser o quê? Abençoado. É muito importante esse versículo da generosidade. Aí nós temos que parar e pensar, e qual a mentalidade que nós temos? Qual é a minha mentalidade, a minha forma de pensar? Às vezes a minha forma de pensar está errada. A minha forma de pensar é uma forma de pensar para abençoar alguém? Ou a minha forma de pensar é uma forma de pensar para tirar proveito? Porque a maioria das pessoas tem uma forma de pensar de tirar proveito. Por exemplo, vamos dizer que você fique multimilionário. Já vão começar a surgir familiares seus que vão começar a se aproximar de ti para ver se tira uma casquinha. O fulano agora está rico, eu vou lá ver se eu consigo um dinheiro. O fulano conseguiu uma casa na praia, eu vou chegar perto e ver se eu ganho uns dias. O fulano está rico, está de aniversário. Eu vou comprar qualquer coisa, tem tudo. Para que eu tenho que comprar um presente bom? Essa pessoa não precisa de nada, ela já tem tudo. Pegar só um negócio só para dizer que eu não estou dando nada e eu vou na festa só para comer. Tem gente assim ou não tem? Tem. Ou seja, quando ela te deu, ela não te deu para te abençoar. Ela deu só para dar. Ela mesma disse, eu vou dar qualquer coisa, que daí eu vou na festa, vou só para comer. Ela não vai ser abençoada, porque eu sou abençoado quando eu faço o quê? Abençoo. Você pode ser um familiar milionário, rico, está bem financeiramente, mas aquela pessoa pode te dar algo que vai fazer uma grande diferença na sua vida e vai fazer você sempre lembrar dela. Quando você dá um presente para uma pessoa, você tem que pensar nisso. O que eu posso dar para essa pessoa que todas as vezes que ela usar, que ela vê, ela vai lembrar de você? Você pode fazer algo que vai fazer aquela pessoa sempre lembrar de você, ela não vai te esquecer. Só que às vezes a nossa mentalidade é essa do sugar, tirar a casquinha, tirar proveito. O fulano é rico, eu vou colar nele para ver se sobra um dinheiro, se ele me dá alguma coisa. Ou seja, a gente só quer ganhar. Às vezes a mentalidade da pessoa é essa mentalidade do sanguessuga. Ela se aproxima dos outros só para conseguir alguma coisa. Se aproxima do vizinho porque ele está fazendo uma reforma para ver se ele doa aquela pia velha, aquele vaso, para ver se ele doa aquela janela que vai sobrar. Aí a pessoa já leva uma janela meio enferrujada para casa. Guarda no porão e deixa enferrujar um pouco mais a janela em casa, está com 2 vidros quebrados, mas ela guarda em casa e deixa enferrujar um pouquinho mais lá no porão. Aí quando o outro vizinho está precisando, ela diz, te vendo. Aí você pergunta para ela se ela é uma pessoa generosa, sabe o que ela vai dizer? Não faz ideia como eu sou. Ela é generosa? Não, irmão. A pessoa só quer tirar proveito, só quer tirar casquinha, só quer aproveitar. Ou seja, essa pessoa não vai ser abençoada. Porque o segredo é abençoar. E quando eu abençoar, eu vou ser o quê? Jesus falou sobre isso. Aqui nós estamos lendo em Hebreus. E agora você vai comigo para Lucas capítulo 6. Também no Novo Testamento. E olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós. Lucas 6. Lucas capítulo 6, Novo Testamento também, queridos. Você vai ler comigo um versículo muito importante que está aqui na palavra de Deus. Lucas capítulo 6. Todos acharam? Lucas capítulo 6. E você vai ler comigo agora o versículo de número 38. Você vai ler agora com o pastor.
Lucas 6, versículo 38. Olha só o que diz o verso 38 na nossa tradução. Lucas 6, 38. Lê comigo o que diz a Bíblia. Olha a primeira palavra. Qual é a primeira palavra, pessoal? Dai. A Bíblia está dizendo abençoe alguém, dê algo para alguém. Abençoe essa pessoa. Irmão, nós não podemos ser apegados. Às vezes nós somos apegados às coisas materiais. Às vezes a pessoa guarda até o frasco velho de perfume vazio. Ela diz que é a coleção, não usa para nada, ninguém pode tocar. Fica lá guardando aquele negócio vazio, fica olhando, até adorando. Oh, Senhor frasco. Não faça isso, não agrada a Deus. Irmão, a Bíblia está dizendo dê. Às vezes você está com uma roupa, ela está boa. É assim que a gente doa, não pode ficar ruim. Só que fazem 2 anos que você diz que vai emagrecer e vai usar. Irmão, já fazem 2 anos. É muito tempo já. Quem ia emagrecer já teria emagrecido. Dá tempo ou não dá? 2 anos é bastante tempo. Então, irmão, o que eu digo para você? Quando a gente vai ficando mais velho, a estrutura nossa vai aumentando. Quando você é jovem, você vai crescendo para cima, sim ou não? Quando fica mais velho, cresce para onde? Então, a estrutura aumenta. A estrutura aumenta, sim ou não? A sua estrutura vai aumentar. Por exemplo, quando eu era mais novo, quando eu comecei, se eu não me engano, meu terno acho que era 46. Esse era o tamanho. Hoje eu uso 50. Né? Você vai aumentando um pouquinho. Você imagina, eu era mega slim fit. Você vai aumentando um pouquinho. Assim é você, daí você, às vezes você aumentou e vai mesmo. O osso alarga, a estrutura da pessoa aumenta. Não, pastor, é que eu vou emagrecer. Isso aqui é o guarda-roupa da fé. Mas já fazem 2 anos, eu podia abençoar uma pessoa. Às vezes a gente se apega a coisas que é besteira, é supérfluo. Diga com o pastor, diga pessoas valem mais do que coisas. E às vezes você faz coisas valerem mais do que pessoas. Pessoas têm que valer mais do que as coisas. E às vezes fazemos as coisas valerem mais do que as pessoas, irmão. As coisas estão valendo mais. Não estou dizendo que tem que chegar em casa quebrando tudo, né? Às vezes você vai dizer, não, o pastor Luiz falou, vamos quebrar tudo hoje. Não estou falando isso. Mas às vezes quebrou um jarro. E você viu que o seu filho quebrou e não foi por gosto. Não foi por querer. Porque ninguém acorda de manhã cedo dizendo, hoje eu vou quebrar o jarro. Alguém acorda assim? Não. Então presta atenção. Aí o seu filho foi lá e quebrou o jarro. Irmão, quando você briga, xinga, bota para baixo, humilha, chama de tudo. Boca aberta, burro, idiota, mão furada. Tem gente que fala cada coisa pro filho. Primeiro ponto que a gente tem que pensar, não queria quebrar. Uma coisa é, não, quebrou por gosto. Não, então vou te botar de castigo, você quebrou por gosto. Agora, a pessoa já está doída, porque ela quebrou e ela não queria quebrar. Foi sem querer. Você vai conversar com a pessoa numa boa, mas às vezes aquilo que você fala machuca. Tem coisas que marcam para sempre na vida, irmão. Às vezes vai ser um adulto marcado. Demora para se libertar daquilo ali que ouviu, daquilo ali que falaram para a pessoa no dia daquele xingamento. Por causa de uma atitude. A pessoa demora para se libertar daquilo ali. Ela trava, ela não consegue. Ela precisa de Jesus, de ajuda. Às vezes até de um profissional para se libertar daquilo ali. Então, aí você pensa, eu fiz um jarro valer mais do que o meu familiar. A pergunta é, quanto é que custa um jarro? Talvez R$50. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, vamos falar uma média. Você vai lá no mercado e faz o quê, pessoal? Compra outro. Mas você viu que eu fiz um jarro valer mais do que quem? Que o meu familiar, irmão. A pessoa não para pensar nisso. Mas ela briga porque quebrou. E às vezes a pessoa fez sem querer. Uma coisa a pessoa fez porque queria. Tudo bem, você vai repreender, você está certo. Não deve fazer, isso é errado. Mas a pessoa já está se punindo, ela já está... E você vai lá e acaba com a pessoa ainda. Aí, irmão, aquilo ali a gente vai lá e compra. Porque a pessoa não fez querer. Uma coisa é o filho, pastor, já quebrou 10 aqui em casa. Opa, daí você tem que conversar, olha, você tem que prestar mais atenção no que você está fazendo. Mas quebrou 1. Então, pessoas têm que valer mais do que o quê? Coisa. Só que às vezes a gente não percebeu, mas nós somos apegados a coisas. E às vezes não somos generosos quando vamos abençoar alguém. Aí a Bíblia está dizendo no 38, faça o quê no 38? Faça o quê? Dê. Abençoe alguém. E o que vai acontecer conosco, Leia? E ser-vos-á dado. Olha o que Deus está dizendo. Que quando eu abençoar alguém, mas abençoar de coração, não fizer de qualquer jeito.
Quando eu der ou abençoar alguém, irmão, a Bíblia está dizendo que Deus usa algo para me abençoar. Deus usa uma pessoa, Deus faz alguma coisa, Deus manda da onde você não imagina. Às vezes uma pessoa que você vai abençoar é a resposta para você ganhar a promoção que você está orando tanto para Deus te dar essa promoção. Às vezes aquela pessoa que você vai lá e abençoa é a promoção que Deus vai te dar. Às vezes aquele vizinho, sei lá, um colega de trabalho, alguém, não sei quem está no seu redor, mas Deus às vezes vai te mostrar, abençoa essa pessoa. Às vezes Deus vai dizer, e às vezes isso vai ser aquela promoção, porque Ele vai me dar, Ele vai usar alguém para me dar. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Como é que diz a nossa Bíblia? Vamos juntos? Diz assim, ó, como é que vai ser dado? Boa medida, que mais? Recalcado, que mais que é feito? Quem é que já tentou encher um saco de folha? Você já tentou? Você vai encher. Chega uma hora que você está enchendo o saco, você dá uma sacudida nele para quê? Para sentar bem profundo e poder caber mais. Você vai lá e dá uma sacudida no saco. Quem é que já fez isso? Ou às vezes um lixo, alguma coisa. Você está lá, você dá uma sacudida e dá uma balançada. É ou não é? Você balança ele, sacode, dá uma fofada para caber. Então Deus está dizendo que Ele sempre tem mais para te dar. Deus está dizendo, seja generoso, isso é um princípio milenário, isso é um princípio bíblico. Está na Bíblia há milhares de anos isso. Deus já falou isso com Abraão. Você imagina quantos mil anos atrás o Abraão existiu? Deus estava dizendo, Abraão, quando você abençoa alguém, você vai ser abençoado. Esse é o segredo da caminhada, Abraão. Não seja apegado, não seja mesquinha. Às vezes a gente é mesquinha, apegado, sabe? Às vezes o seu carro vale mais que a sua esposa. Por quê, pastor? Porque se bater a porta, você briga. Se o filho derramar algo no estofado, você briga, não é só lavar o estofado? Às vezes tu passa mais tempo encerando o teu carro do que tocando na tua esposa. Às vezes ela nem sabe o que é você tocar no cabelo dela. Mas o carro está brilhando. Se ele tiver um arranhão, você sabe. A mulher está toda lascada, você não vê. Então, a gente não está percebendo, mas às vezes nós somos mais apegados em coisas do que em pessoas. Leia, dai e ser-vos-á dado. Se der um arranhão, meu Deus, você quase tem um infarto. Ah! Arranhou aqui. A mulher pensa que você está morrendo quando ela chega para te socorrer porque arranhou o carro. Olha o que diz aqui, dai e ser-vos-á dado. Claro, eu não estou dizendo que você não pode cuidar do seu carro. Você não deve ter um cuidado, mas eu estou dizendo que você tem que cuidar com extremo. Com acima das pessoas. Aí diz mais, boa medida, recalcada, sacudindo e transbordando, anota esse versículo, marca aí, eu já vou até marcar na minha Bíblia aqui, transbordando vós, então Deus está dizendo que Ele vai usar alguém para te abençoar, vos darão. Agora presta atenção nisso aqui, porque com a mesma medida com que você medir, também vos medirão de novo, ou seja, eu estou indo lá no aniversário do meu familiar que é rico, em vez de eu comprar um presente bacana, uma coisa para honrar, para abençoar, eu vou dar qualquer coisa, tem tudo, isso aqui não precisa. Sai, dá um trocinho, uma lembrancinha, só para dizer que deu, para não chegar de mão vazia. Quem é que já ouviu alguém falar isso? Só para não chegar de mão vazia, você dá qualquer coisa mesmo, só para não dizer que você foi de mão vazia, os outros não ficar falando. Então dá qualquer coisa. Olha o que a Bíblia diz. Com a mesma medida com que eu medi, eu vou ser medido de novo. Ou seja, eu estou dando qualquer coisa só para não ir de mãos vazias. Sabe o que eu vou receber de Deus? Qualquer coisa. Porque com a medida com que eu medir, eu vou ser o quê? Medido. É isso que a palavra está dizendo. Que é na medida que eu abençoo, é a medida que eu vou ser o quê? Abençoado. Não, mas vai só para não chegar de mão vazia e ninguém fala nada. Sabe que eles são uns faladores. Então dá qualquer coisa aí. Aí você vai lá e dá qualquer coisa. O que eu posso esperar receber de Deus? Qualquer coisa. E às vezes Deus tinha algo melhor para você. Mas Deus não pôde dar por causa do meu coração, da minha forma de pensar, do meu comportamento. Eu quebrei um princípio, que era ser generoso. Pastor, mas eu não sou rico. Você não precisa ser rico para ser generoso. Amém? Eu não preciso ser rico para ser generoso. E se você vai olhar os homens mais ricos do mundo, eles sempre pegam um pouco do lucro que eles tiveram durante o ano da fortuna e o que eles fazem? Eles doam para alguém. E cada vez eles ficam mais... porque eles estão praticando um princípio. E o crente da igreja, ele acha uma pia velha na rua, quando o vizinho precisa, eu te vendo. Ou seja, ele achou de graça, e o que ele quer fazer? Está faltando a generosidade no nosso coração. Amém?
Está faltando a gente abençoar. Aí lê de novo, vamos lá. Versículo 38, o que está escrito? Todo mundo junto? Dai e ser-vos-á. Irmão, Deus abençoou Elias, que estava lá no meio do mato, tomando água do ribeiro. O corvo é um animal que come carne, come também talvez carniça, caça morta, vai lá e come, também caça. Você imagina o que é um corvo? Botar a carne na boca, sendo que ele se alimenta disso. E não comer a carne lá e entregar para o profeta. Deus fez o animal ir contra a natureza dele. Sabe o que Deus está dizendo? Que ele pode fazer uma pessoa que você não imagina, que você não espera, que talvez é a última pessoa que você esperava. Quando você praticar o princípio da generosidade, às vezes Deus pode usar essa pessoa para te abençoar. Aquela que você achava que ia ser a última do planeta que ia ajudar você. Deus pode fazer ela ir contra o ódio que ela tem, contra a raiva que ela tem, contra a inimizade que ela tem contra você e fazer ela te abençoar. Fazer ela, às vezes, levar o teu nome lá naquela empresa e a empresa vai te contratar porque o fulano te indicou. E era a última pessoa da face da terra que você esperava que ia te indicar. Então, isso é um princípio, irmão. As pessoas do mundo estão praticando esse princípio, estão enriquecendo, prosperando. E nós que estamos dentro da igreja, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Não importa qual foi a minha criação. Chega um ponto na vida que nós temos que fazer uma escolha. Ou eu vou ficar para trás, ou eu vou avançar. Quem é que vai avançar? Diga amém. Ou você quer ficar para trás? Às vezes a gente está ficando para trás porque nós não queremos mudar. E o evangelho é mudança. Nós chegamos aqui cheio de traumas, de problemas, de complexos, mas Deus vai falando conosco através da palavra, nós temos que abrir mão dessas coisas. E temos que mudar. Porque eu quero viver uma vida melhor. Quem é que quer viver uma vida melhor? Temos que praticar, esse vai ser, se eu não me engano, o 8º princípio que eu já estou te ensinando. Qual é o nome desse princípio de hoje? Generosidade. Nunca dê qualquer coisa só para não chegar de mãos vazias. Nunca faça qualquer coisa. Você está quebrando um princípio. Ou seja, Deus está me dando uma oportunidade de eu fazer algo melhor. Só que eu estou me privando porque eu quero dar qualquer coisa só para não dizer que eu fui de mãos vazias. Ou seja, eu perdi de ser abençoado. Não é a pessoa que está recebendo o presente. É eu que estou dando, que vou perder a bênção. Amém? Não é ela. Com ela talvez não mude nada na vida dela, mas vai mudar na minha. Porque eu perdi a minha oportunidade de abençoar. Para ser o quê? Abençoado. Assim como uma oferta. Dá qualquer oferta. Já vou falar um pouco mais para frente sobre oferta com você. Não faça isso, seja generoso. Porque funciona tanto para uma pessoa que não tem nada, como para aquela que tem condições, como para uma oferta. Isso é um princípio universal, funciona para todos. Seja sempre generoso quando você for fazer a sua oferta. Porque às vezes Deus te fez prosperar. Quando você entrou na igreja, às vezes você ganhava R$1.000. Qual era a oferta que você dava todo mês? R$100. Hoje Deus te prosperou, você está ganhando 5.000, está ganhando 10.000. Vai olhar qual é a oferta que a pessoa entrega. Os mesmos R$100. Se bobear, ela até diminuiu já para 50. Deveria ser o contrário. Porque Deus fez a pessoa prosperar mais. Ela está sendo generosa? Deus foi abençoá-la. Só que ela não está sendo. E daqui a pouco ela pode acabar perdendo a bênção. Está amarrado, Satanás. Não foi o Satanás. Foi o meu comportamento. Eu quebrei o princípio da generosidade. A maioria dos cristãos não admite os seus erros. Eles só sabem botar a culpa em quem? No diabo. Tem coisas que é o diabo, com certeza, irmão, não digo que não. Mas tem coisas que é o comportamento da pessoa. Que ela precisa melhorar, ela precisa crescer. Ela precisa mudar o coração. Então vamos seguir em frente. Olha o que a palavra de Deus vai dizer no livro de Atos. O apóstolo fazendo uma lembrança de um ensinamento de Jesus. Atos capítulo de número 20. Você vai lá comigo. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Está lá no Novo Testamento também. Você só segue para frente. Você está em Lucas, você vai em João. Você vai chegar no Evangelho. Você vai chegar, no livro de Atos. Passa o Evangelho de João, chega no Atos. Aí o Senhor Jesus ensinou e o apóstolo está aqui ensinando para nós. O Lucas, né? Está mostrando aqui, descrevendo o que o Paulo está falando aqui. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus. Então isso aqui eles ouviram de Jesus. Que disse,
Pega uma caneta e sublinha isso aí. O que Jesus disse? Vamos todo mundo junto? O que diz a palavra de Deus, queridos? Vamos ler com o pastor? Mais bem-aventurada coisa é dar do que... Mas normalmente a gente fica mais feliz quando dá ou quando recebe? Quando recebe. Mas tem que mudar a mentalidade. Mais bem-aventurada coisa é dar. Isso aqui é o próprio Jesus ensinando do que receber. Então a pessoa que está recebendo de mim, não, é ela e Deus, mas eu posso perder a bênção quando eu faço qualquer coisa. Não, pastor, eu estou indo naquela festa ali, eu vou dar qualquer coisa só para não dizer que eu fui de mãos vazias. Você perdeu uma bênção, você poderia ter sido abençoado. Não faça isso. Vamos ler de novo? Mais bem-aventurada coisa é dar do que... Seja generoso, abençoe. Às vezes você sabe de uma pessoa que precisa ser abençoada. Abençoe ela. Você vai começar a desfrutar disso, vai começar a colher esses princípios na sua vida. Eclesiastes capítulo 5. Olha o que Salomão foi o homem mais rico que já pisou nessa terra até hoje. Ele se tornou o homem mais rico. E aqui no livro de Eclesiastes ele vai nos dar um ensinamento que não adianta nós sermos apegados ao dinheiro, amarmos o dinheiro, botarmos o dinheiro acima de tudo, à frente de tudo. E às vezes nós estamos sendo assim, mesquinhos, apegados ao dinheiro, apegados a coisas materiais, fazendo com que às vezes, irmão, o familiar se sinta desvalorizado, porque às vezes ele não vale nem um copo. Você já notou que às vezes na casa da pessoa que se quebrar um copo vira uma guerra? Se quebra um copo, vira uma briga, porque quebrou o quê, pessoal? Um copo. Quando eu compro o copo na minha casa, eu já boto na mesa e digo, isso aqui é para quebrar. Estou falando sério, não custa nada. É baratinho um conjunto, não é? Compra lá, tem uns conjuntos baratinhos. Você já bota na mesa e diz, não, isso aqui é para quebrar, não se preocupe, não fique triste se você quebrar esse copo, não quebrar, não tem problema, isso aqui é para quebrar, é para usar, irmão. Vai quebrar, é um negócio frágil, pode acontecer. Ou alguém acordou de manhã cedo dizendo, quando eu lavar a louça hoje eu quebro 3. Alguém acorda assim? Não, irmão, ninguém acordou assim em casa, hoje eu vou quebrar tudo. Vamos lá. Todos acharam Eclesiastes? Quem precisar de ajuda, chama os obreiros aí. Ninguém acorda querendo quebrar, né? Não, pastor, hoje eu acordei para quebrar 3. Não, irmão, ninguém quer. Então quebrou o copo, foi sem querer. Como eu disse, se é por uma motivação, tudo bem, você vai conversar com a pessoa. Foi sem querer, você diz, tudo bem, fulano, só cuidado, mas não tem problema que quebrou, a gente pode comprar outro. Não sei se você sofreu na infância, ou viu alguém sofrer, mas às vezes o filho no meio do almoço, ou daquele momento de jantar de família, o momento da família, o jovem, a criança, o adolescente, não sei, vai lá e às vezes vira molho na mesa, vira o refri na mesa, vira o jarro na mesa e derrama ali. E por 3 minutos para o jantar ou o almoço da família. Irmão, aquilo ali vira um xingamento, vira uma guerra, vira uma briga, vira uma discórdia. Sabe o que eu quero te dizer? Que aquela toalha é só jogar na máquina. Daqui a algumas horas ela está lavada. Mas o coração do seu familiar não dá para jogar na máquina. Amém? Só que às vezes você faz uma toalha valer mais do que o teu filho. Você faz uma toalha valer mais que o seu familiar. E depois você vem dizer que não é apegado a coisas. Você tem um comportamento, mas às vezes não enxerga que o seu comportamento é apegado a coisas materiais. Porque você faz uma toalha valer mais do que o seu familiar. O que é uma toalha, irmão? Não dá para ali comprar uma nova? Sim ou não? A pessoa que é mais economista, passa na loja de tecidos, ela mesma faz a bainha e monta a toalha dela. Está ali nova. Dá para fazer ou não dá? Mas, às vezes, você marcou aquele jovem. Ele vai levar aquela marca para a infância toda. Ele vai se rotular. Eu sou estabanado. Puxa, eu não sei fazer as coisas direito. E você pergunta, por quê? Meu pai e minha mãe me falam isso. E a vida toda, às vezes ele fica com aquele pensamento, não sou capaz. Um dia eu falava com um adulto, irmão. Um adulto, devia ter uns 50 anos para mais. Ele dizendo que chegou um dia dele receber uma promoção no lugar onde ele estava, porque ele treinou para aquilo, ele sabia aquilo. E chegou um momento, uma coisa foi falada, e ele sabia a resposta. Porque ele estudou para aquilo, ele sabia o que tinha que fazer. Só que ele disse que ele se travou.
Porque ele lembrou da voz do pai dele que dizia para ele que ele não era capaz, que ele não seria ninguém na vida, que ele não conseguiria, que não daria certo. Ele disse, pastor, ele não deu a resposta, ele ficou quieto. Mesmo sabendo dentro dele a resposta. Ele disse, o colega do lado fez, e o colega foi promovido e ele, não. Por causa de coisas que estavam dentro dele, que marcaram ele, que ele não seria capaz. Vamos lá, segue em frente. Então não podemos ser apegados a coisas, e às vezes ser apegado. Às vezes você tem a cristaleira só das visitas. Aí para o marido é o garfo desbeiçado do pastel que você já amassou. Então uma perna para um lado, uma perna para o outro. O copo de massa tomate, que já está até lascado, que tu diz, não, amor, não, bota a boca aí, dá uma girada. Dá uma girada, senão tu vai te cortar. Prato rachado. Aí o marido chega, depois do trabalho, cansado, ele olha a mesa, suja de vela, sebo de vela, massa tomate. Prato lascado. Copo, aquele que compra lá na venda com massa tomate dentro, reaproveitado. Cada um é um estilo, não é todo, não é o conjunto, é cada copo de um estilo, um pequenininho, um grandão, um fino, um largo, né? O garfo desbeiçado, a colher, ele vai, sabe, ele vai pegar com a colher ou com o garfo, ela já dá aquela amassada, já está velha, né? Não aguenta mais, ele tem que ficar desentortando. Aí quando chega as visitas, ele olha assim, nossa, que mesa. Ele olha os pratos, aqueles bonitos, os talheres arrumados, ele olha os copos, tudo combinando. Oh, nem sabia que ela tinha esse conjunto, hein? Nossa. O que ele pensa? Não estou valendo nada. A visita aparece aqui de vez em quando, sai falando mal, é a melhor mesa para eles. E para a família no dia a dia, às vezes você está dando o quê? O pior. Vamos lá, segue em frente. Eclesiastes, capítulo 5, quem achou, diga amém. Então não seja apegado a coisas, às vezes tem que ser mais generoso, abençoador. Quem é que vai ser abençoador? Diga glória a Deus. Abençoe sua família. Às vezes o cara também é apegado ao dinheiro, ele não leva o filho para comer um sorvete. Não posso gastar. Irmão, mas paga uma bolinha de sorvete para o seu filho, cria uma memória nele. O dinheiro ele também foi feito para criar memórias. Você tem que se organizar financeiramente. Não gastar demais, tomar mais equilíbrio com o cartão de crédito. Parar de comprar o que você não deveria ter nesse momento, que você deveria juntar mais para comprar. Aí cria os filhos nessa escassez tremenda, os filhos também vão ser apegados. Por que a pessoa se torna apegada ao dinheiro? Porque ela foi criada numa forma de escassez tremenda que nunca tinha. Então quando tem, ela se apega. Vamos lá, Eclesiastes 5. Todos acharam? Às vezes não leva a esposa para jantar nunca tem dinheiro. Se a mulher disser, eu quero jantar fora, tá bom, vou botar a mesa na rua. Ô irmão, Eclesiastes 5, vamos lá, quem achou, diga amém. Você tem que separar uma reservinha, não, esse aqui é o valor, eu vou sair com a minha família. Você sabe que às vezes a pessoa tem condição, mas ela não faz. Depois ela diz que não é apegada ao dinheiro. E reclama da mulher, mas só tem sapato se a mulher compra. Os filhos só têm roupa porque a mulher compra, que se deixar pelo cara, o cara segura o Sanrisol, atravessa o rio ali do outro lado, está melhor do que quando entrou no rio. Nem molha o Sanrisol, vamos lá. Eclesiastes 5, versículo 10. Olha o que Salomão vai falar, não temos que amar o dinheiro. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que se organizar, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização financeira, mas o dinheiro também foi feito para você criar memórias na sua família. Tirar férias com os filhos, tirar um momento especial com a família. Isso tudo se chama organização. Às vezes você diz, eu não ganho muito. Às vezes você ganha mais do que a média. Mas por que você não faz? Porque falta organização. Organização e pensar na família. Isso é muito importante. Eclesiastes 5,10 diz assim, o que amar ao dinheiro nunca se fartará do quê? Só que às vezes a gente ama, irmãos. Quebrar um copo, eu faço uma guerra por causa do copo. Se, meu Deus, foi passar uma camisa, queimou a minha camisa, vira uma guerra por causa da camisa. Irmão, não briga por causa da camisa. Porque a camisa você vai lá e faz o quê? Compra outra. Eu me lembro quando eu recém-casei, então eu tinha umas camisas que eu gostava bastante, roupa assim, né? E daí eu gostava. Um dia minha esposa foi passar uma camisa. Queimou minha camisa. Tô te falando. Queimou minha camisa. Uma das primeiras que ela foi passar, ela já queimou. Né? Eu era solteiro, estava acostumado a passar minhas camisas. Ela queimou. Ela chegou para mim, eu queimei tua camisa. Ela veio meio devagar, assim, já com a cabeça baixa, meio triste. Eu vi que ela estava chateada. Queimei tua camisa. Ela pensou, meu Deus, agora vai virar uma guerra aqui. Primeira briga do casamento. O que ele vai fazer? Acho que ela estava esperando o que eu ia fazer. Eu olhei para ela e falei, tá bom. O que a gente vai fazer?
bota fora, porque eu tenho outras. Não tem problema, isso acontece. Ninguém chegou ali. Hoje eu queimo todas. Manda eu passar para você ver. Tá amarrado. Ninguém faz isso. Só que às vezes a gente não observa, irmão. Mas você é pegado num garfo. Você é pegado num copo. Diga com o pastor, diga pessoas valem mais do que coisas. Só que às vezes você foi criado numa cultura que as coisas valem mais do que pessoas, que aquele copo é sagrado, ninguém mexe. Aquele prato é sagrado, ninguém mexe, não, ninguém pode. Não, não pode, irmão, as pessoas têm que valer mais. O carro é sagrado, se bater a porta, não entra mais nesse carro aqui, pastor. Vamos lá. Às vezes o cara tem carro, a mulher tem carteira, ele não deixa a mulher dirigir. Por quê? Ai, pastor, ela vai bater, ela vai... Irmão, mas ela é sua esposa. O carro também é dela. O carro não é só seu. Se ela bater, arranhar, e aí? O problema é... Ajeita. Amém? Arruma, irmão. Faz parte, quando você aprendeu, você também deu uma arranhadinha. Então deixa ela dirigir o carro. Não, pastor, o cara só bota a mulher dele para baixo, com palavras. Aí a mulher tem carteira, ela não dirige. Por que ela não dirige? Por causa do marido que ela tem. Por causa do cara que ela casou. Que em vez de botar ela para cima, ajudar ela, incentivar, o cara bota ela para onde? Depois ele vem dizer que é generoso, não é pegado em bens materiais. Mas quem é que está valendo mais, a mulher ou o carro? O carro. Continua comigo. O que amar o que, pessoal? O dinheiro. O que a Bíblia diz? Nunca se fartará do quê? Não ame dinheiro. Você tem que amar as pessoas. O dinheiro ele tem que ser uma ferramenta que serve para você proporcionar coisas, para você criar memórias na vida dos seus familiares. Essa é a importância dele. É importante ter dinheiro, porque ele te dá mais liberdade. Ele faz você poder escolher mais o que fazer com o seu tempo. Ele é importante, claro que ele é, mas ele tem que ser uma ferramenta para criar coisas boas na minha família, não coisas ruins, porque às vezes o dinheiro dentro da sua casa só está deixando confusão, porque é só briga, é o casal brigando toda hora por causa de dinheiro. Tem alguém falhando na administração, talvez gastando mais do que ganha, por isso que está dando uma guerra. Porque quando você vive dentro do que você ganha, não vai faltar dinheiro. Só falta dinheiro quando você quer viver uma vida que você não tem condições de manter. Aí vai faltar dinheiro todo mês. Porque eu quero viver uma vida acima do que eu ganho. Eu tenho que viver dentro do que eu ganho. Para sobrar dinheiro, eu tenho que viver abaixo do que eu ganho. Então todo mês vai sobrar um pouquinho. Se eu viver aonde? Abaixo. Me organizar para viver abaixo vai sobrar todo mês. Então eu preciso me organizar. Tem que sentar, conversar. O que amar o dinheiro, o que diz a Bíblia? Nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará do quê, queridos? De renda. E olha o que Salomão diz também, isso é o quê? E às vezes, irmão, nós estamos apegados a coisas que não são tão importantes. Às vezes o seu filho é mais importante. Quando que a gente percebe que uma pessoa é mais importante do que qualquer coisa da vida? Quando essa pessoa morre. Infelizmente. No dia do velório você vê que o seu familiar era mais importante do que a sua magoinha e do que o seu orgulhozinho. Para não fazer uma ligação e para não falar com essa pessoa por causa de uma bobagem que ela fez. É naquele dia que você percebe que não valeu a pena ficar aqueles anos longe daquela pessoa, sem falar com ela por causa de uma bobagem que ela te fez, por causa de um dinheiro que tu emprestou, ela nunca te pagou. Deixa, Deus abençoe ela. Porque eu abençoei e eu vou ser o quê? Só que naquele dia não tem mais o que fazer, daí só o que resta é chorar. Porque não vai voltar mais. Não tem como abraçar de novo. Não tem como dizer eu te amo, não tem como fazer a ligação, a chamada de vídeo mais. Porque já foi. E às vezes é só naquele momento que a gente acorda para entender que aquela pessoa era mais importante do que a minha mágoa. Amém? Só que às vezes nós somos apegados a coisas. Seja mais generoso, irmão. Isso é um princípio. Você vai ser mais abençoado. Agora vamos seguir. Vamos comigo. O próximo versículo que eu quero te mostrar é Provérbios 11. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ser generosos ou não vamos? Olha para o irmão do lado e diga abençoe. Amém? Quando você abençoa, você é o quê? Abençoado. Provérbios 11. Então não vale a pena, irmão, deixar coisas pequenas separar, afastar, distanciar do familiar. Isso vai acontecer, todo mundo tem um familiar que você emprestou dinheiro e ele não te devolve. O que você faz? Na próxima, talvez você não empresta. Empresta só se realmente a pessoa tiver com uma necessidade que você vê que é grande. Aí não, na verdade, você diz que está emprestando, mas você está abençoando. Você sabe que está dando para não voltar. Provérbios 11. Todos acharam?
Vamos ler o versículo 24, preste atenção que diz a Bíblia. Então abençoe alguém, não seja apegado a coisas. Às vezes você é apegado a coisas. Pastor, estragou meu tênis. Tá bom, irmão, compra outro. A pessoa não fez por querer. Claro, você vai conversar com a pessoa, olha, você tem que tomar cuidado, tudo bem, mas sem brigar. Provérbios capítulo 11, versículo 24. O que diz 24? Alguns há que fazem o que, queridos? Ou seja, abençoe. E ainda se lhes acrescenta... Ou seja, eu estou abençoando, eu estou plantando uma semente, espalhando uma semente na vida de alguém. Eu vou ser mais abençoado ainda. Porque nunca esqueça que eu vou te dizer, dinheiro vem e dinheiro vai. Mas os momentos que você pode criar memórias com as pessoas, eles não voltam. Mas o dinheiro vai voltar. Amém? O dinheiro eu posso trabalhar para que ele volte, para que eu consiga de novo. Mas aquela infância, os 3 anos de idade, os 4, os 5, os 6 anos do seu filho, nunca mais vai voltar. Você queria que existisse uma máquina do tempo para voltar. Os 12 anos não vai voltar. Quando a sua filha tiver 13, ela tiver bonitinha, uma mocinha, isso não vai voltar mais. Você vai querer que volte. O que você tinha que fazer como homem? É muito importante o homem. Ele tem que afirmar a família dele com palavras positivas para os filhos. Isso é uma das coisas mais importantes. Não mimar os seus filhos. O que é mimar, pastor? É você dar tudo nas mãos e não ensinar eles a pensar. Isso é mimar o seu filho. Você tem que amar o seu filho e não mimar. Às vezes seu filho é tão mimado que ele é adulto e você fica dando dinheiro até hoje. Você mimou os seus filhos, você está estragando. Amar é uma coisa. Realmente é uma necessidade, eu vou dar uma força que é uma pessoa esforçada. Agora, você está mimando, é para coisas, às vezes, até bobagem. Isso é mimar. Você tem que amar. O período que a sua filha é uma adolescentezinha, está começando, quando ela tiver 13 anos, isso não vai voltar mais, irmão. O dinheiro você trabalha, ele volta. Mas não vai voltar mais os 13, os 5. Que ela vai sair daquele provador que você levou ela numa loja, ela bota um vestido, uma roupa bonita, e quando ela sair, você tinha que olhar para ela assim, para sua filha e dizer, nossa... Você tinha que olhar para ela de cima a baixo e dizer, como a minha filha está bonita, olha. Você não sabe que você ia mudar a vida dela. Amém? Mas às vezes o que você faz é pegar a etiqueta e dizer, nossa, pode trocar isso aqui que eu não vou levar. Vamos lá, Provérbios 11. Tem 2 tipos de nossa. Tem um que pode mudar a vida dela. Amém? Não estou dizendo que você vai fazer isso todos os dias, mas de vez em quando, você levar só você e ela dar um presente, e afirmar ela seria muito bom. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Há alguns que espalham. E a Bíblia diz, e ainda se lhes acrescenta mais. Então quando você abençoa, você vai ser abençoado. E daí diz, mas outros eles retêm mais do que é justo. E isso é para quê, queridos? É para perda. Não adianta, irmão. Tem uma parte que é justa, que eu tenho que guardar, que eu tenho que organizar para o futuro. Um orçamento, uma reserva de emergência. Essa é justa. Mas quando você guarda mais do que é justo, acaba se perdendo todo o dinheiro. E daqui a pouco a pessoa não tem mais nada. Às vezes você retém tudo da família. A esposa fica em casa, cuida da casa, aí você não dá um centavo para a mulher. Pegar esse dinheirinho e dizer, não, isso é seu, faz o que você quiser. Você merece porque não é só o meu suor. Porque se eu suei lá é porque tinha alguém na retaguarda cuidando de tudo. E o dinheiro não é só meu, é da família. Amém? Você ajudar, às vezes não faz, vamos lá, segue em frente. Aí diz o 25, todo mundo lê com o pastor. A alma generosa, o que ela faz, queridos? Engordará. O que é engordar, pastor? É prosperar. Deus está dizendo que quando você é generoso, você abençoa, Deus faz você prosperar. Agora lê o final. E o que regar, ele também será o que, queridos? Então quando eu abençoo, você é abençoado. Abençoe, não seja pegado demais a coisa. Não estou dizendo que você não pode valorizar o que tem, não leva para o extremo também. Mas não seja pegado demais. Atos 10. Olha um homem que foi lembrado pela ajuda que ele dava. Atos capítulo 10, vamos lá? Atos 10, seguindo aí no Novo Testamento junto comigo. Você vai ler comigo agora Atos, capítulo de número 10. Você vai ler com o pastor. Creio que você está entendendo, amém? Então vamos lá, ler com o pastor. Atos capítulo 10, você pode pegar a sua Bíblia aí, Novo Testamento. Eu vou até marcar no meu texto que essa Bíblia que eu estou usando agora eu ainda não tinha marcado ela, a outra já está marcada. Aí diz aqui, ó, Atos 10, todos acharam? Nós vamos falar de um homem chamado Cornélio. Você vai ver o anjo falando sobre a ajuda que ele dava para pessoas necessitadas, sobre a generosidade que ele tinha em ajudar pessoas que precisavam. O anjo vai chegar e vai dizer, Cornélio, Deus viu a generosidade que ele tinha, a ajuda que ele fazia para pessoas que precisavam.
Ele foi generoso. Aí diz aqui Atos capítulo de número 10. Você vai ler comigo agora, queridos, o verso 31. Vamos lá, pessoal. O que diz, queridos? Diz assim, ó. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Você entendeu? É um anjo. E disse, Cornélio, olha o que o anjo falou. A tua oração foi o que, pessoal? Agora a segunda parte, leia. E as tuas... O que é esmola? É você ajudar alguém que precisa. Você ser generoso com alguém que está necessitando. As tuas esmolas, olha o que o anjo falou, estão em memória diante de quem? Sabe o que Deus está dizendo? Que tudo que você fez por alguém não está esquecido. Deus está anotando tudo. E Ele sempre vai devolver para você, como lemos em Lucas 6,38. Então, não, mas eu vou dar qualquer coisa só para não ir com as mãos abanando, para ninguém falar nada. Você perdeu a benção. Porque se você não tivesse feito qualquer coisa, tivesse feito o seu melhor, estaria em memória diante de Deus. E tudo que está em memória significa, Deus está dizendo, eu não esqueci, a recompensa vai chegar. É isso que Deus estava falando para o Cornélio. Cornélio, não esqueci o que você fez, Cornélio. As pessoas que você foi generoso, que ninguém viu, que você foi lá e ajudou. Cornélio, não está esquecido, está em memória diante de quem, pessoal? Ou seja, Deus lembrou, Deus não esquece do que a gente faz. Pratique princípios para que você viva as promessas na sua vida. Agora vamos olhar um homem que foi generoso na oferta que ele fez, 2 Crônicas, capítulo 1. Vai lá com o pastor. Seja generoso, abençoe, irmão. Se viu que a pessoa está precisando, abençoe ela. Se você estiver ao seu alcance fazer isso. Porque a Bíblia diz que estando nas minhas mãos fazer o bem, se eu não fizer, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando. E às vezes a gente poderia fazer o bem e não faz. O vizinho está precisando, você pegou aquela janela do outro lá na reforma. Tem gente que se você deixar um negócio da reforma do lado, leva tudo. Leva até o toquinho de madeira, diz que vai usar, não sei para quê. Mas vai. Leva tudo que você tiver, irmão. Se você tiver um tijolo quebrado pela metade, posso levar esse tijolinho? Pode, a pessoa recata. Ela vai rematando o que tiver. Se chega no porão dela, tem tudo que existe lá, irmão. Tem prego, parafuso. Os pregos tortos, ela vai desentortar. Não, ainda dá para usar, pastor. O saquinho de prego é 10 pila, mas vai desentortar 50. Se matar, tá bom. O problema até não é isso, mas o problema é que quando alguém precisa, ela não dá. Ela não ajuda. Aí é o grande erro, você deveria ajudar. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 1, todos acharam? Então depois a pessoa diz, não, pastor, eu não sou apegado a coisas, não é? Então aquela garagem lotada lá que você tem, com coisa há anos, que já estão até com teia de aranha que você não usa. Não é apegado? Não. Então vamos botar no telão aqui, vamos dar uma olhada. Vamos lá, 2 Crônicas 1, todos acharam? E às vezes está lá e a pessoa não usa. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1. Eu quero que você leia comigo o versículo 6. Quando Salomão foi até o altar oferecer um holocausto para Deus. E Salomão ofereceu ali, o que ele ofereceu? Sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele, o que ele ofereceu sobre ele? Quantos? Não ouvi, quantos? 1000 holocaustos. Olhe para mim, toda pessoa que ia, oferecia 1, 2, 5, 10, depende. A lei determinava para cada tipo de pessoa um determinado tipo de animal, uma quantidade que tinha que ser feito. Girava em torno mais ou menos disso. 1000, a lei nunca mandou. Mas pastor, por que Salomão foi lá e fez isso? Olhe para mim, porque o Salomão foi generoso. Amém? Sabe o que eu vou te dizer? Essa oferta generosa mudou a história do Salomão. Eu não sei que tipo de rei ele seria, não faço ideia. Se ele estava preparado, também não sei. Normalmente Deus não te dá quando você está 100% preparado. Ele te coloca e vai te preparando na caminhada. Normalmente Deus faz isso com você. Ele coloca você e ele vai preparando. Porque às vezes você chama uma pessoa, ai pastor, eu não estou preparado, ai pastor, eu não. Não entendeu como é que Deus trabalha. Deus nunca vai esperar você estar 100%. Primeiro ele lança você e na caminhada ele vai te ensinando. Por isso você tem que estar com o coração aberto para fazer o quê? Para aprender. Então eu não sei se ele seria o melhor rei, se ele estava preparado. Mas essa oferta mudou o reinado dele. Eu não sei como que ele seria, que tipo de rei que ele seria. Eu só sei o que a história mostra para nós. Ele foi o homem mais sábio e ele foi o homem mais rico. Segundo os historiadores, não pisou na terra um homem tão rico como Salomão hoje. A fortuna do homem mais rico é avaliada em bilhões de dólares. O Salomão, a fortuna do reinado dele, segundo os historiadores, eram trilhões de dólares. Amém? Eram muitos trilhões.
Salomão foi o homem mais rico. Mas o que mudou a vida dele? Uma oferta. Porque todo mundo que ia lá oferecia 10 holocaustos. Salomão ofereceu quantos? Olhe para mim. Ele fez mais do que obrigação. Ele fez mais do que a lei exigia dele. É isso que eu estou dizendo. Às vezes a pessoa começou na igreja, ela ganhava R$1.000 por mês, a oferta dela era 100. Ela já está ganhando 10.000. E a oferta dela continua 100. Se bobear, até diminuiu já para 50. Ou seja, essa pessoa está mostrando para Deus que não tem um coração o quê? Generoso. Porque de acordo com a prosperidade que Deus te deu, Deus esperava que a tua oferta também fosse dessa maneira. Que a gente fizesse mais e fizesse melhor. Amém. Agora olha o que aconteceu com essa oferta que o Salomão faz. Olha o princípio da generosidade. E naquela mesma noite, Deus não deixou nem amanhecer, nem passar para o outro dia. Salomão fez a oferta dele dos 1.000, foi deitar. Quando ele foi deitar, a Bíblia diz, naquela mesma noite, lê comigo na Bíblia Sagrada, Deus apareceu para Salomão e disse, pede o que quiseres que eu te dê. Irmão, olha o que Deus falou para o Salomão, é uma loucura. Por quê? O Salomão podia pedir qualquer coisa, podia dizer, não, eu quero dinheiro. Deus, me dá aí muito ouro, porque naquela época era ouro. Deus, eu quero que o Senhor mate todos os reis ao meu redor. A um raio de não sei quantos quilômetros, eu quero que todos os reis morram, e os soldados deles morreriam. Deus tinha que fazer. Se o Salomão dissesse, Deus, eu quero vida eterna, Deus teria que dar, e o Salomão estaria até hoje aqui conosco. Se o cara em vida tinha 500 mulheres, você imagina vida eterna, já estaria umas 5.000 já. Está amarrado, né? Se ele teve 500, você imagina quantos ele estaria agora. Pastor, eu quero vida eterna. Você imagina, Deus teria que dar. Mas o que mudou o reinado de Salomão? Que tipo de rei ele seria? Eu não sei. Deus não deu sabedoria para o Salomão porque ele era filho do Davi. Deus não tem preferidos. Deus deu pelo que o Salomão fez. E o Salomão fez uma oferta que ninguém tinha feito. A lei mandava X. O Salomão fez 10 vezes mais do que a lei mandou. E ele fez porque ele foi generoso. Naquela mesma noite Deus apareceu. Fala o que tu quer, Salomão. Salomão chega e diz assim para Deus. Ele foi humilde. Não pediu dinheiro, não pediu a morte dos inimigos, não pediu vida eterna. Salomão olha e diz assim, Deus, eu não estou preparado para ser o rei. Estou traduzindo o que ele falou no texto, você pode ler. Ele vai dizer, eu não estou preparado para ser o rei. O teu povo é tão grande. Ele reconhece que o pai dele era um grande rei, mas que ele não seria. Ele não tinha capacidade. Ele diz, o que eu quero que o Senhor me dê, não pediu nem para ele. Sabedoria para governar esse povo e para julgar a causa deles, para entrar e sair diante deles. Ou seja, ele pediu, não pediu nem para ele, pediu para abençoar quem? O povo. Deus disse, gostei, Salomão. Porque você pediu isso, não pediu riqueza nem a morte, eu vou te dar mais do que tu pediu. Eu vou te dar sabedoria e eu vou fazer você rico. Não houve ninguém até hoje nessa terra mais rico do que ele. O que mudou a vida do Salomão? Princípio da generosidade. O que mudou a vida dele não foi apenas ser filho do Davi. Não foi apenas ser descendente do trono. Porque quantos reis você lê na história de Israel que eram descendentes do trono, mas foram péssimos? Foram horríveis. Foram reis que desagradaram a Deus, fizeram o que não era reto aos olhos do Senhor e tinham oportunidade na mão de ser rei. Mas o que mudou a vida dele? Um princípio. Ele fez uma oferta maior do que a lei manda. Ele fez uma oferta muito maior do que a lei exigia dele. Ele foi generoso. E a generosidade fez Deus abençoar ele. Porque quem abençoa vai ser o quê? Nunca esqueça. A partir de hoje, a partir dessa mensagem, a partir desse princípio que você está me escutando, se torne uma pessoa generosa. Ore e peça para Deus fazer o seu coração. Às vezes é duro, às vezes foi a criação, às vezes privações que passamos na vida. Não sei o que vivemos, cada um tem uma história, está vivendo um momento diferente na vida. Mas peça, me faz ter um coração mais generoso. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.